Agora, 11h40, vamos falar ainda sobre saúde, porque uma entidade importante, a Confederação Nacional dos Municípios, divulgou uma nota ontem, nota oficial forte, defendendo que é necessária, urgente e inevitável, segundo a Confederação, a troca do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Para falar sobre isso, está com a gente o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o senhor Glademir Aroldi, que gentilmente fala com a gente em áudio e vídeo. Doutor Glademir, muito obrigado por atender o nosso convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia, prazer em falar com vocês. Queria que o senhor falasse o que levou a Confederação a adotar essa postura, né, crítica e definitiva, a favor do afastamento, da troca imediata do ministro da Saúde. Primeiro, no nosso entendimento, a falta de ação do comando do Ministério. Me parece que o Ministério trabalha muito com reação. Sempre que há uma pressão política, uma pressão social, então há uma reação, né? Uma aposta do Ministério para tentar amenizar aquela situação pontual. E não há um planejamento, não há uma organização. E me parece que o Brasil precisa e continua precisando muito de planejamento, muito de ações adequadas ao tamanho do problema que todos nós estamos vivendo. Não é nada pessoal. Eu sei que o presidente Bolsonaro tem maior respeito, confiança no ministro Pazuello. Isto é extremamente importante, isto é necessário que haja confiança do presidente no seu ministro, mas só isso não resolve o nosso problema. Olha, eu estava lendo aqui que parece que nas últimas semanas, nos últimos meses, o senhor, a Confederação dos Municípios como um todo, vem recebendo reiterados relatos, queixas de prefeitos do Brasil inteiro com relação a esse processo de vacinação. É isso mesmo? A preocupação é com a interrupção da vacinação. As vacinas chegando a conta-gotas. E aí você vai interromper esse processo. Isso causa uma ansiedade, uma angústia muito grande na população de cada município, que acaba procurando o secretário municipal de saúde, acaba procurando o gestor. E como faltou, Agostinho, um plano também, e nós cobramos muito isso, todas as campanhas de vacinação no Brasil, elas sempre foram acompanhadas de um plano de comunicação. E isso também faltou, não houve este plano de comunicação para dizer para a sociedade quantas vacinas estão sendo distribuídas, que a vacina é segura, que a vacina é eficaz. Então é esse planejamento que está nos incomodando muito. Aliás, nós falávamos sobre isso agora há pouco com o Dr. Marcos Boulos, infectologista, que faz parte do Centro de Contingência do Coronavírus aqui de São Paulo. Ele falava exatamente isso, né? Uma das coisas que a gente sempre se orgulhou aqui no Brasil, historicamente, foi da capacidade que o país adquiriu, depois de anos e anos de Programa Nacional de Imunização, a capacidade que nós temos, técnica, profissional, para atender a todas as regiões do país, de ponta a ponta. Isso era dado como uma garantia de sucesso para esse Plano Nacional de Imunização. Só que isso não se confirmou. E o que a gente está assistindo agora é um salve-se quem puder, inclusive com prefeituras vacinando com critérios diferentes. Cada pedaço do Brasil adota uma forma de imunizar a sua população. Essa expectativa que a gente tinha de que na questão do planejamento a gente ia dar um baile, ia dar um show, isso também não se confirmou, né? Agostinho, isso exatamente por conta da insuficiência de vacinas. Você tinha o primeiro grupo, o grupo prioritário, a primeira fase, e você não teve vacina suficiente para imunizar as pessoas da primeira fase, do primeiro grupo. Isso fez com que os municípios e os estados, na bipartite, tiveram que definir critérios para a criação de subgrupos. E isso, evidentemente, que dificulta cada um
cada parte do Brasil, em cada região do Brasil tem um entendimento. E isso acabou criando pontualmente uma ou outra dificuldade, até cometendo alguns erros aí de avaliação que nós não concordamos com isso, né? Mas isso por conta da falta de vacinas colocada à disposição, muito por conta disso. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, senhor Glaudemir Aroldi, a confederação que ontem divulgou uma nota forte a favor da mudança imediata, a troca do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Eu pergunto para o senhor, o ministro Pazuello, ele é o terceiro, né, do governo Bolsonaro. Nós tivemos o ministro Mandetta, depois o ministro Nelson Teich e agora o ministro Eduardo Pazuello. E todos os antecessores dele, os dois que antecederam o ministro Pazuello, sofreram problemas, porque pensavam diferente, claramente pensavam diferente, tinham projetos para a pasta diferentes dos projetos do presidente Bolsonaro. O senhor não acha que uma troca do ministro agora só mudaria o nome? Porque, na verdade, o presidente Bolsonaro é que define que prioridade vai ser adotada, que forma vai ser feito. Seria apenas uma troca pura e simples de nome? Eu acho que é um alinhamento de compreensão e de entendimento no processo, né? O Brasil não ouviu a comunidade científica no início da pandemia. Isso foi divulgado. Olha, o caminho é a busca por uma vacina ou de algumas vacinas que possam imunizar a população. Então, como nós não acreditamos, nós que eu digo o Brasil, não acreditou que a vacina seria a alternativa para resolver ou amenizar o problema dessa pandemia, nós não nos planejamos e não nos organizamos para a aquisição dessas vacinas. Veja que nós temos uma dificuldade, nós não temos credibilidade na negociação internacional, com órgãos internacionais para a aquisição das vacinas. Até mesmo aqui no Brasil, você lembra que os governadores foram ao Instituto Butantan, alguns prefeitos também no sentido de assinarem pré-contratos para a compra das vacinas. Aí, numa reação, não numa ação, numa reação, o Ministério da Saúde acabou fechando o negócio com o Butantan, muito por conta da provocação de governadores e prefeitos. Então, esta é uma dificuldade que nós estamos pagando um preço muito alto por conta disso. Não compreendemos, não ouvimos e não entendemos que a vacina seria o único caminho. Por outro lado, teve um entendimento de que outras drogas pudessem fazer um tratamento preventivo, pudessem prevenir essa situação. E apostamos na aquisição dessas drogas, que comprovadamente pela comunidade científica estão nos dizendo que não tem comprovação nenhuma na eficácia dessas drogas. Então foram erros de avaliação e este entendimento, essa compreensão precisa sim mudar a linha, mudar o rumo. Nós não vamos retomar as atividades econômicas no Brasil se não vacinarmos, né, boa parte da população brasileira. Então, esse preço da economia, no social, na área da saúde e na área da educação também, Augustinho. Há um mês atrás, nós provocamos o Ministério da Saúde a necessidade de incluir os nossos trabalhadores em educação em alguma dessas fases. E até hoje não recebemos resposta nenhuma. Por que incluir professores e trabalhadores da educação? Para que a gente pudesse ter aí o início do ano letivo de 2021 com mais tranquilidade. Não está acontecendo. A dificuldade continua a mesma. Se você lembrar do problema lá do Amazonas, em relação à falta de oxigênio, o Ministério da Saúde foi alertado, olha, vai faltar oxigênio no Amazonas.
né? Nenhuma ação preventiva foi feita. Somente buscamos solução depois do problema ter sido agravado lá no Amazonas. Então é isso que está faltando. E é isso que nós estamos procurando, né, provocar através dessa nota que nós divulgamos à imprensa brasileira. Se está tudo certo, ótimo, mantém a equipe, mantém o ministério. Mas não precisa de uma avaliação, né, com mais critérios. Será que está tudo certo? Será que é esta linha de conduta que nós precisamos continuar com ela nos próximos meses? Me parece que não. Precisa de uma avaliação. E esta avaliação cabe, sim, ao presidente da República. Não, está longe de estar certo. Está tudo errado, na verdade, né? E os números, aí não é questão de avaliação subjetiva. Mais de 240 mil mortos não pode estar certo. Não pode estar certo, com vacina faltando, cada estado, cada município adotando um critério diferente. Então é óbvio que está errado, mas me permita insistir na questão. O senhor acha que a troca do nome de quem vai comandar a pasta da saúde, a simples troca, vai mudar muita coisa? O senhor não acha que isso é mais uma política, digamos assim, de governo? Só a troca não vai resolver. Precisa mudar a orientação, o entendimento e a compreensão. É isso que vai resolver. Precisa entender de vez por todas que a musculatura toda tem que ser usada na aquisição de vacinas e colocar vacina à disposição em cada município do Brasil para que este Programa Nacional de Imunização, que é o melhor do mundo, possa efetivamente funcionar neste momento tão grave da vida sanitária brasileira. É isso que está precisando. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o senhor Glademir Aroldi, que é presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que ontem divulgou uma nota cobrando providências e exigindo a troca imediata, a substituição do general Eduardo Pazuello da pasta da saúde por um outro nome que possa conduzir melhor todo esse processo de combate à pandemia. Para encerrar, e eu já agradeço muito a sua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, quais são os passos seguintes? Ou a Confederação vai se restringir a essa nota que foi divulgada ontem? É continuar conversando, dialogando com o governo. Nós já havíamos feito isso. Nós temos um encontro a cada 15 dias, nas terças-feiras, com a Secretaria de Governo, com o Ministério da Economia. Nós já nesses encontros, a gente já vinha manifestando a nossa preocupação em relação a essas ações que nós estávamos entendendo que não eram adequadas à necessidade do momento em que nós estamos vivendo, e a dialogar com o Congresso Nacional e buscar, no entendimento, na união de todas as forças do país, buscar a solução para esses problemas que nós estamos vivendo. Então, foi mais no sentido de provocar mesmo, né? Para que haja o diálogo, para que haja o debate. Nós temos muito a contribuir com esse processo, estamos à disposição. Vamos nos reunir agora no final de semana, o mais tardar, no início de semana, da próxima semana, com a Universidade de Oxford. Me parece que eles estão, pela avaliação que estão fazendo em cima dessa nova cepa, muito mais preocupados do que nós, né? Essa nova variante, ela tem uma velocidade muito maior na disseminação. Me parece que não estamos dando a atenção necessária para isto. Então, isso precisa ser discutido, buscado as alternativas, buscar pessoas, entidades que possam ajudar o país nesta negociação com os laboratórios internacionais para a compra da vacinação e que nós possamos agilizar esse processo de imunização. Este é o caminho, não tem outro. Que Deus nos proteja nesse sentido e que Ele possa nos dar a inteligência, a sabedoria suficiente, a sensibilidade necessária para que as nossas autoridades tenham essa compreensão nesse momento tão grave, onde a gente está aí perdendo, continua perdendo, infelizmente, mais de 1000 vidas todos os dias
de brasileiros e brasileiras. Deus protege, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? A gente precisa dar uma forcinha, porque também aí... Com certeza. Senão aí não vai, né? Se a gente jogar contra, principalmente, aí fica muito difícil. Seu Claudemir Harold, presidente da Confederação Nacional de Municípios, foi um prazer tê-lo aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Nós nos falaremos com certeza em breve, tá bom? Bom dia para o senhor. Se você me Agostinho, se você me permite, com a chegada mesmo a conta-gotas dessas doses de vacinas, me parece que houve um relaxamento natural por parte da população brasileira. E nós precisamos todos contribuir com esse processo. Não só o Ministério da Saúde tomando medidas adequadas. Nós, população, precisamos contribuir com esse processo. E precisamos continuar tendo todos os cuidados e as recomendações que toda a imprensa brasileira divulga todos os dias. E o que a gente assistiu na última semana, especialmente aí durante o Carnaval, foi algo muito, muito preocupante. Então, todos precisam contribuir para que o Brasil possa sair dessa situação o mais rápido possível. É isso. Assina embaixo. Obrigado. Até a próxima. Abraço. Obrigado.